E aí se cria aqui não só cocria, né? Toda essa estrutura é, da galáxia, como dos planetas, dos viventes desse planeta e das estruturas administrativas, né? Como que vai funcionar, né, essa galáxia? E dentro dessa galáxia, como que esses planetas vão funcionar? Então, cria-se aqui alguns protocolos que já existiam em Mu, e existiam também em outras galáxias já formadas aqui na Terra, né? Aliás, na Terra, no universo de Nebadon, é uma cópia, né? Tá. E agora a gente vai chegar na informação do planeta Terra como um planeta de experienciação. Por que que esse planeta é um planeta de experiência? Um planeta que se depositou nele uma certa expectativa, vamos colocar assim. Por quê? Porque trouxe para cá, digamos assim, um pedacinho, né, de cada coisa existente em todos os multiversos. Por isso que a gente tem uma quantidade grande de variedade, por exemplo, de animais, de natureza, que a maioria dos planetas não tem. Então, trouxe, vamos colocar assim, uma muda, né? Uma mudazinha de cada coisa, foi se desenvolvendo. É, é, a palavra que me vem aqui, que é que apostaram, né? No sentido de acreditaram poder reconstruir Mu, o reino de Mu, aqui na Terra, com mais, que se assemelhasse mais, tá? Fosse a réplica perfeita, vamos colocar assim. E trouxeram para cá um, um objeto que se assemelha a uma pirâmide de vidro ou de cristal. Ela tem um tamanho pequeno, não é grande, parece caber na mão, assim, da gente, não sei, uns máximos uns 20 centímetros de altura. Nesse objeto, nessa pirâmide, chama ela de pirâmide cristalina para facilitar. Existem todos os códigos quânticos do reino de Mu. É como se o reino de Mu estivesse dentro dessa pequena pirâmide. Então, de fato, houve aqui uma, um- uma aposta mesmo, né? Um acreditar mesmo que esse planeta seria esse, ele seria o protótipo para vários outros nesse nível. Mas o que acontece é que eles estão me dizendo que tem uma falha, houve realmente uma falha aqui. Eles me confirmam, isso quem fala é Adamo de Deus. Ele me confirma que houve uma falha nesses procedimentos, nesses acompanhamentos desse planeta. É uma falha um pouco ingênua, como se não tivessem acompanhado o planeta e toda essa estrutura de pertinho, sabe? Acreditaram, sim, que o processo ia se desenrolando naturalmente e chegou um momento que ficou muito grande
tudo que estava acontecendo, quantidade de grandes situações, de coisas, e se confiou naqueles, né, que faziam parte dessa construção, aqueles que foram recebendo, né, foram delegados a eles funções e tarefas. Bom, e aí, como a abertura do mundo, né, a abertura do planeta era para várias dimensões, não era aberto, não é igual hoje, né, que a gente é trancado aqui, né, tinha comunicação, né, com outros planetas, outros seres, tinha naves entrando, saindo, aquela coisa toda. Começou então a surgir é, seres realmente negativos, né, com má índole, que queriam ver o que estava acontecendo aqui, vocês podiam tirar proveito de alguma coisa. E interessante que a gente fala assim que o Lúcifer, né, foi ali o pivô, né, da guerra, aquela guerra de Órion, né, de toda aquela situação que interferiu muito no processo de desenvolvimento do planeta Terra, e onde deu abertura para essa situação que a gente viveu, né, aqui nesse planeta durante tanto tempo, de aprisionamento, né, de Matrix e tudo mais. Mas, na verdade, outros seres que habitavam aqui, que receberam funções, que vieram de outros planetas, como, por exemplo, vieram de Alfa Centauros, esses Procyon, Pleiadianos, Nibiruanos, Anunnakis, todos esses aí, né, que a gente sabe, eles fizeram é, acordos, né, com esses seres, né, que a gente chama de negativados, né? Ou seja, não estavam completamente a favor do coletivo, do bem maior, né? Porque cada um estava numa condição evolutiva. Não é que esses que estão construindo e fazendo as coisas são super superiores, elevadíssimos, e um sananda da vida. Não. Então, eles mesmos permitiram a entrada de seres de frequência mais baixa. Chegou um momento que não tinha mais como, né? E foi onde, então, houve aquelas guerras, né? Aquelas explosões, foi autorizado, né? Destruir o planeta, em partes, pelo menos, né? E depois houve novas destruições, que já foram causadas pelos seres que habitavam aqui, mas tudo isso foi com o aval de Sananda, de uma certa forma, porque nada acontece sem o aval do co-criador do planeta, né, que no caso é do universo, que no caso é Mika, mas que quem, digamos assim, né, delega, que a gente conhece essa. Então, quando os Anunnakis explodiram lá com suas bombas nucleares lá, né, todo aquele armamento que destruiu muita coisa, e aí dividiu, foi um pouco para o Egito, né? Eles falam da Arca de Noé, toda aquela história que a gente conhece dessa divisão, que os lemurianos foram para cidades intraterrenas, outros lemurianos que não estavam nessa frequência mais alta ficaram aqui na superfície terrena, os, os Atlantes, e toda essa história que a gente conhece da formação planetária, e de que quando começou, então, se fechar essa matrix, né, é, tem uma informação bem interessante aqui, eles dizem que essa pirâmide, que tem todos os códigos, né, aqui dentro, é um computador quântico, né? Muitos queriam roubar esse objeto para construir. Eles achavam que roubando esse objeto, eles poderiam levar esse objeto para outro lugar e co-criar
um planeta para eles, do jeito que eles quisessem, sabe? Era uma informação errônea, porque não funcionava assim. Mas é aquela coisa, né, do poder daqueles que vibravam em frequências mais baixas. Bom, enfim. Então, vários, vários seres que não estavam contaminados, né, por por essas frequências de poder e de mando, enfim, que viviam realmente em Avion, em Sirius, que tinham os seus corações realmente conectados à luz divina do Criador, que não tinham sido corrompidos, foram então convidados a fazer esse trabalho de renovação, de limpeza, de depuração de vários planetas, que ia acontecer outras coisas parecidas com essa, que eu citei do planeta Terra, mas com algumas especificidades. Então, esses somos nós. Somos os mesmos que viemos lá de Mu, né? Então, possivelmente, a maioria de nós que estamos aqui hoje, nos identificamos como chamas gêmeas, como sementes estelares, nem todos, muitos se identificam, nós estamos dizendo aqui que muitos se identificam, mas não são. São seres que foram corrompidos muito antes e que já estavam aqui, mas que agora estão buscando fazer certo. Mas não são esses os que foram chamados, né? Ou seja, aquele termo que eu não sou muito fã, que é os escolhidos, né? Eu não sou fã, gente, não porque eu acho errado, eu acho que não existe, mas é porque muitas vezes isso leva muito ego e as pessoas deixam de trabalhar em si mesmas, achando que são muito especiais e superiores às outras. Isso é o que mais tem. No meu canal, eu vejo direto, que as chamas gêmeas são, são divinas, são, né? E eu, assim, como se fossem realmente superiores às outras. E isso não faz parte do meu ser, não faz parte da ideia que eu tenho das coisas, então por isso que eu não gosto de usar esse termo. Mas por falta de outro melhor, eu vou usar esse termo, um pouco contrariada, mas vou. Então eles estão me dizendo que essas pessoas que tinham seus corações não corrompidos, né, anteriormente, outra coisa, um detalhe. Por isso que muitos que estão aqui lembram de outras vidas, de outros planetas, lembram da Guerra de Órion, né? Lembram dessas coisas, e estão, por exemplo, nas casas espíritas, estão em templos, em xamanismo e etc., fazendo um trabalho de luz, né? E acreditam ser sementes estelares, acreditam ser esses seres escolhidos, mas não são. É porque realmente são de outros planetas, né? Mas não são esses que vieram com esse objetivo específico de fazer a limpeza planetária, né, de vários planetas da galáxia e tudo mais, né? Ou seja, os que vieram depois, né? Bom, aí vocês já conhecem a história, né? Então nós temos a Sanat Kumara, a Fraternidade Branca e 144.000, né? Melquisedeques, linhagem, e tudo mais. Bom, tudo isso para nós chegarmos onde? Chegamos realmente na história da linhagem desses escolhidos. Então, a linhagem dos escolhidos. Eu quero fazer primeiro também uma colocação aqui que está me dizendo o seguinte: é diferente esses seres que se corromperam no início, quando, por exemplo, assim, vou citar um exemplo. Arcanjo Miguel chamou lá meia dúzia de seres de Alfa Centauro. Ele acreditava ser seres, né, confiáveis.
Desses 6 seres que vieram trabalhar aqui para a construção dessa galáxia, desse planeta, digamos que 3 fizeram acordos, né, com esses seres negativados. É, esse tipo de ser que se, vamos colocar assim, autocorrompeu, tá? Ninguém incentivou eles a se corromperem. É isso que eu quero deixar claro. É diferente dos seres que são os escolhidos e que foram, entre aspas, corrompidos por um local que já estava totalmente corrompido. Então, quando, no exemplo de Arcanjo Miguel, trouxe, né, esses 6 seres, e esses 3 se corromperam, não existia uma estrutura toda corrompida. Não existiam, vamos supor, pessoas chipadas, implantadas, ou obrigadas, de certa forma, a escolher entre o bem maior e o seu ego, o seu individualismo, tá? Não existia isso. Então, eu estou chamando isso de autocorrupção, né? Ok? Agora, os escolhidos, eu estou entendendo que é diferente, por quê? Porque eles não foram verdadeiramente, assim, ó, não foram corrompidos de dentro para fora, e sim de fora para dentro. Ou seja, implantes, chips, opressão, né? Situações desafiadoras, falta de memória, e tudo mais que a gente sabe que esse planeta proporcionou. Ou seja, quando esses 144 vieram para cá, que foi a partir de Atlântida e de Lemúria, ou seja, há 13 mil anos, milhões ou mil, enfim, esses outros já estavam aqui, né? Mas como houve aquelas explosões, toda aquela história, muita gente, digamos, morreu, né? Morreu, não morreu, né? Mas saíram daqui, né? Mas são aquelas raças, né? São o pessoal lá. Então, o que que acontece? Quando os escolhidos adentraram a crosta terrestre, ou outros planetas, né, antes de chegar aqui, é que foram corrompidos. Então, aqui existe uma diferença. É uma questão realmente aqui, é uma questão de programação. Então, mudou a partir do momento que entra aqui, muda a programação mental daquele ser, mas não muda a alma daquele ser. Já esses seres anteriores, houve uma certa, eles estão dizendo assim, houve uma lesão na alma. É super diferente isso aqui, não é igual. Já nós, não houve essa lesão na alma. É como se tivesse ficado na casca. Contudo, a gente usa muito mais a casca para viver aqui do que a alma. E, de certa forma, isso não deixa de ser até uma proteção. Então, veja, os seres negativados jamais conseguiriam chipar a alma. Eles não conseguiriam lesionar a alma do ser que não se autocorrompe. Enquanto o ser que se autocorrompe, ele lesiona a alma. E, normalmente, esses que lesionam a alma são aqueles que, se não mudarem, eles vão lá para o sol central ser, não é transmutado, né? Ser dissolvido lá, e voltar para a fonte. Alguns dizem que isso aconteceu com a Rainha Elizabeth e com outros, né? Que são os reptilianos e tudo mais. Enfim, é uma informação muito interessante isso, que traz essa diferença. Portanto, existe nessa alma, nessa genética dessa alma, algo incorrompível, a não ser que a própria criatura queira se corromper,
seja uma escolha da criatura, e não como o caso de quem veio aqui fazer um trabalho. Então, esses seres são seres da linhagem de Sananda, da linhagem desses que vieram de Mu, né? De outro universo. Tá? Hoje em dia, não é possível dizer assim, ó, no grupo de 100 pessoas que acreditam estar em conexão de chamas gêmeas, fulano, ciclano, beltrano não é escolhido. Ciclano, né, é escolhido. Quando eu digo não é possível, assim, né, nós aqui não temos essa condição de fazer essa diferenciação e nem devemos. É dada a oportunidade de todo mundo ir para a luz, e quando a pessoa acredita ser, ter esse compromisso dessa forma, é até mais fácil para a pessoa ir para a luz. Então, é isso. Os seres superiores, é óbvio que eles sabem. E é aí que está o tal da marca, né, dos escolhidos. Mas a gente que está aqui, a gente não sabe ver isso, né? Então, essa marca não é uma marca que fica na testa, quando a gente fala aí, né? É uma marca na genética. E essa marca na genética é aquela que eu vi um pouquinho antes, lá na cachoeira. Eu falei para vocês que eu estava vendo nas costas uma letra que se assemelhava a uma letra daquelas que a gente conhece do hebraico como sendo o nome de Deus. Mas não é dado, pelo menos é o que estamos dizendo aqui, pelo menos para a maioria de nós, não é dado a capacidade, nesse momento, de ver isso. Não posso olhar uma pessoa e ver, ó, esse tem a marca, o outro não tem. Até porque, como eu disse, está distribuído na genética. Enfim, é uma informação para tirar um pouco aí desses véus de ilusão. Isso é um espectro, está em todo o ser, na alma desse ser. Então, é verdade que tanto fisicamente, na matéria, quando encarna, seja lá na época de Lemúria, quando estava de oitava dimensão para baixo, já é visto com essa coisa da fisicalidade, né, mais denso, a genética, ela vem da linhagem, realmente, de Sananda, de Jesus, e desses seres que vieram de novo. Por isso que existem essas teorias que fulano é mestre Rovella, ciclano é Jesus, Beltrano, sabe? Inclusive até essa história, né? Estamos dizendo aqui essa história de pessoas que dizem ser profetas, que dizem ser o próprio Jesus, e muitos deles é, se confundem, né? Porque tem essa informação de alguma forma, mas não sabe como decodificar. Porque são os fractais, são seres da mesma genética etérica, cósmica do Criador, né? E genética física também. Então, assim como Jesus, para encarnar aqui, né, veio daquela família, e isso confirma aquelas informações que anteriormente eu havia recebido, veio de Abraão, né, e veio as descendências e tudo mais, até chegar, né, em Jesus, e o que que aconteceu? Quando chegou em Jesus, o que que eles resolveram, né, os seres da não-luz, né? Resolveram, então, dizer que Jesus não tinha filho e tudo mais, para não continuar a descendência, justamente para a gente não descobrir, né? Que somos esses seres que vieram fazer essa limpeza aqui, né? Ou seja, mais um véu de ilusão, mais uma coisa que tapar a visão para dificultar aqui o nosso processo. Mas não deixa de ser uma experiência para nós, tudo isso, experiência que vai nos ajudar a crescer, evoluir, experienciar, levar informações para a fonte, e a gente escolheu isso, né? E estamos aí na reta final, realmente. E já vemos aí de muitos e muitas outros trabalhos, né? Como esse do planeta Terra, não só no planeta Terra. Então, somos, sim, descendentes de Jesus, é isso que está sendo dito. Temos a genética física, o gene físico. Por quê? Porque é a materialização do gene etérico.
né? Ou seja, da oitava dimensão, até chegar aqui. Isso tudo muito resumidamente, né? Porque eu vejo que existe mais informações. Ok, agora então eu vou tentar entender aí, né? O que mais nós temos de informação ou o que que tudo isso, porque muitas dessas informações aqui eu sei que já foram ditas, né? Por outras pessoas. Mas está sendo dito aqui novamente. Eu acredito que não seja só para nós, e deve ter motivo para isso. Então, fica agora a minha pergunta, né? É só até aqui? Ou existe algo mais para toda essa história ter sido contada novamente? Vou aguardar por alguns minutinhos, se vocês dois quiserem fazer algumas colocações, fica à vontade. Vou até beber uma água aqui, que estou um pouco cansada. Estamos entrando numa outra etapa agora, desse processo planetário. E é uma etapa realmente onde esses escolhidos vão ter acesso a algumas comunicações com Jesus, Mestre Jesus. Eu já comentei em outro momento que algumas pessoas iriam sonhar com Jesus, né? Falando da seu propósito planetário e tudo mais. É mais ou menos isso. Inclusive, esses últimos dias eu tenho até tido alguns clientes que, através aí das sessões comigo, estão fazendo esses acessos, mas esses acessos podem vir de outras formas. Agora tem um detalhe muito interessante. Esse acesso, ele vai ficar claro, não vai ser uma coisa assim, que você pode ter em sonho e não se lembrar. Não vai ser mais assim. Então, vamos dizendo assim, para você ter certeza, vai ser consciente. Você vai ter clareza de que você teve esse encontro com Jesus e ele falou com você, lembrando você desse combinado, desse contrato, enfim, que você tem com ele. E esses são seres ascendentes, ou seja, são seres que estão realmente já fora até da quarta dimensão, já estão na quinta, na sexta dimensão. Então, já estão ativando os seus códigos crísticos. E aqui está o detalhe. Eu vejo agora, é incrível. A cena que me mostra que é um holograma, só para representação, essa. Imagina uma cidade aqui no planeta Terra, uma cidade assim vasta, não é? Como se você estivesse olhando por cima, assim, uma cidade vasta, enorme. E tem casas, tem árvores, tem carros, prédios, enfim, tudo que existe aí. E pessoas andando, não é? E aí, de repente, você começa a ver luzes acendendo dentro de algumas pessoas. Então, você vai ver muitas pessoas andando, uma população, né, daquela cidade, e dentro dessa população, outros seres caminhando, andando, trabalhando, sei lá, fazendo compras, passeando com os filhos, mas tem uma luz acesa dentro desse ser. E essa luz é a luz crística. Todos temos luz,
temos. Vários seres estão elevando sua frequência vibracional? Sim, mas o que eu estou dizendo aqui é outra coisa. Eu estou falando especificamente dessa luz crística. É um ponto, é lógico que isso está em todo ser, mas é um ponto de luz, tá? É como se fosse um ponto realmente de luz na região do chakra cardíaco, que é a ativação da luz crística. E essa ativação vai ser feita por Jesus nesse encontro. Então, não é uma questão só de frequência vibracional. Não é só essa luz interior que a gente vai despertando da nossa alma, tá? Se, né, vamos colocar assim, se a gente pudesse ver isso, né? A gente eleva ali, sai, faz uma projeção astral e olha, vão ter seres com vários tons, cores e luzes andando, mas vão ter alguns com esse ponto de luz, que tem um brilho crístico muito diferente do restante. Às vezes, o resto do corpo desse ser tem uma outra cor, pode ser, de acordo com a frequência vibracional dele, naquele momento, né? Mas vai ter esse ponto. E tem outros seres que vai ter outras frequências, vai ter luz, tá, brilhante, mas não tem esse ponto. É isso que eu quero deixar claro. Eles estão me pedindo para deixar claro. E esse momento agora é uma nova etapa. É uma nova etapa planetária. É uma etapa de grandes descobertas, de grandes lembranças de quem você é, né? Eu não vou falar despertar, porque todos esses já despertaram, né? É os que ascenderam verdadeiramente e estão andando na Terra, tá? Agora, obviamente, isso não pode ser visto aqui pelo olho da matéria, né? Isso é visto pelo olho da evidência. Então, esse é um novo momento planetário. Muitas luzes vão acender. Por isso que muita treva vai ser vista ainda, porque ainda existe algumas coisas a serem limpas, tanto no plano físico quanto no plano etérico. Ainda não finalizou de tudo. Então, as datas são até 2030, acreditamos que consiga finalizar tudo, e de 2030 a 2050 fica só aquele finalzinho ali, né? Uma coisa aqui, outra ali, mas, na verdade, acredita-se, pelo menos essa é a intenção da espiritualidade, que de 2030 até 2050 aconteça o processo de elevação vibracional de todo